Passamos a apresentar... A Vida Escreve. 5 histórias individuais. Adaptação de Sidney Carbone. História de hoje, O Homem dos 50 Mil, inspirado numa psicografia de Chico Xavier. Bom dia, Madalena. Bom dia, seu Mário. Por favor, sirva o meu café, que eu tô atrasado. Pois não. O senhor não se esqueceu que hoje é dia de fazer as compras da semana, né? Vamos deixar as compras para outro dia, Madalena. Você precisa fazer um pouco de economia, viu? Mais do que eu tenho economizado, seu Mário. Não tenho nem comprado material de limpeza. É que o dinheiro tá curto, e se a gente não apertar o cinto, já viu, né? Mas as coisas vão melhorar. Tomara, porque se não melhorar... Algum problema? O padeiro mandou dizer que se a conta não for paga até o final da semana, ele vai cortar o pão e o leite. Ele não pode fazer isso. Pode sim. Faz 3 meses que o senhor não paga a padaria. O quê? Você tem certeza? O senhor também tá devendo pro açougueiro. E ele falou que se não receber, só vai fornecer carne de terceira. Era só o que me faltava. E o meu salário desse mês já venceu há 15 dias. Chega, Madalena. Você tem que me dar essas notícias logo no café da manhã. É a única hora que eu vejo o senhor, já que não vem almoçar em casa e quando chega do banco de noite eu já fui embora. A Claudete tá sabendo dessas dívidas? Tô sabendo sim, Mário. E por que não mandou pagar? Ora, não se faça de desentendido. Você sabe muito bem que ultimamente dinheiro nesta casa é língua de mosquito. Vá pra cozinha, Madalena. A senhora não quer que eu sirva o seu café? Eu mesma me sirvo. Sim, senhora. Você, hein? Precisava dizer isso na frente da empregada? A Madalena tá careca de saber que estamos falidos. Opa, falidos não. Falidos sim, senhor, pra não dizer na miséria. Eu é que não boto mais o nariz pra fora de casa. Deus me livre de me encontrar com algum credor. Não adianta mesmo querer tapar o sol com a peneira. Nossa situação é negra. E você não se mexe, não é? Eu é que tenho que ficar em casa recebendo as ligações de cobrança e atendendo os credores. Ontem eu quase morri do coração. O seu Gumercindo da quitanda bateu aí todo nervoso, querendo receber a conta do mês. Eu pedi para Madalena dizer que eu tinha saído, mas ele não acreditou. Invadiu a casa e foi entrando, derrubando tudo que encontrava pela frente. O homem estava espumando de ódio. Se tivesse me encontrado, não sei o que teria acontecido. E você onde estava? Ora, me escondi dentro daquele barril velho, lá no fundo do quintal. Eu não acredito. E você ainda acha graça? E o que é que você quer que eu faça? Se vire, homem. Arranje dinheiro pra gente pagar as nossas contas. Arranjar? Onde? Faça um empréstimo no banco em que você trabalha. Você sabe que eu ainda tô pagando o empréstimo que fiz no começo do ano. Meu crédito tá bloqueado. Procure uma financiadora. Você tá louca? Os juros dessas financiadoras comem a gente por uma perna? Então venda o seu carro. E eu vou ficar a pé? Vamos vender o carro do Wilsinho. De jeito nenhum. Quer que o nosso filho vá para a faculdade de ônibus para servir de gozação para os amigos? E o que é que você quer que eu faça, então? Não sei. Se vire. Mas arranje dinheiro porque eu tô enjoada de receber cobrança o dia inteiro. E tem mais. Madalena já me deu um ultimato. Se a gente não pagar o salário atrasado, ela se manda. E eu é que não vou me enfiar na cozinha, muito menos encostar a barriga no tanque de roupas. O Wilsinho bem que poderia arrumar um emprego para ajudar a gente. E a que horas ele vai estudar? Você sabe muito bem que quem faz medicina precisa de todo o tempo livre. Francamente, Claudete, eu tô começando a me desesperar.
É no que dá não ouvir o que eu digo. Se você tivesse aceitado a proposta do Eduardo para se associar a ele na transportadora... Ah, você adora me cobrar isso, não é? E vou cobrar a vida inteira. Se tivesse seguido o meu conselho, hoje estaríamos nadando em dinheiro. Mas quem não tem cabeça que aguente o peso do corpo? Eu podia adivinhar que aquela transportadora ia dar dinheiro? Você nunca enxerga além do seu nariz, Mário. É por isso que a gente vive com águas pelo peito. Nunca teve coragem de abandonar aquele empreguinho medíocre no banco. Epa! Medíocre não. Eu sou subgerente. Mas o que ganha mal dá pra gente comer. Ora, chega! Eu não vou esquentar minha cabeça logo pela manhã. Tenho um dia muito difícil pela frente. Difícil mesmo. Porque se você voltar pra casa sem uma solução para os nossos problemas, eu arrumo as minhas malas e vou embora pra casa dos meus pais no interior. Ah, tenha um bom dia. Eu não tô brincando, Mário! Tá aqui o cheque, Mário. Isto chega? Sim, Eduardo, obrigado. Desculpe te incomodar, mas eu não tinha mais a quem recorrer. A situação lá em casa tá insustentável. E você conhece bem a Claudete, é sua irmã. Ela vive me atirando na cara que eu fui um idiota em ter recusado me associar a você na transportadora. É, eu sei. Mas, para ser bem franco, quando te fiz o convite, nem eu mesmo acreditava que o negócio fosse dar certo. Você não podia pôr o seu emprego em risco, né? Mas ela não entende isso. Acha que eu sou um homem sem perspectiva. Ah, nossa vida em comum não tá nada bem, Eduardo. E falta de dinheiro tem contribuído muito para os nossos desentendimentos. Ó, não leve a mal o que eu vou dizer, Mário, mas vocês vivem muito afastados de Deus. Não tem uma religião, se apegam demais às coisas materiais. Olha, cunhado, as pessoas que não se aproximam das coisas sagradas nunca terão sucesso na vida. Você é espírita, não é? Graças a Deus. Eu tenho um amigo lá no banco que também é espírita. Ele fala muito a respeito dessa doutrina e só coisas boas. Isso tem aguçado a minha curiosidade, sabe? Você gostaria de conhecer um centro espírita? Gostaria sim. Então eu convido a assistir uma reunião no centro que eu frequento. Tá falando sério? Claro. E onde fica o centro? Aqui mesmo em Vila Mariana. Amanhã é dia de reunião às 19h30. Se você estiver disponível... Mas é claro que estou e aceito o seu convite. Estamos apresentando... A Vida Escreve. Voltamos a apresentar... A Vida Escreve. Adaptação de Sidney Carbone. Algumas semanas depois... O quê? Você tá me convidando para te acompanhar ao centro espírita? Por que não? Eu tenho ido com o seu irmão e tenho gostado muito. Eu não acredito nessa baboseira de espiritismo. Eu também não acreditava, mas desde que comecei a frequentar o centro, mudei minha maneira de pensar. Tenho aprendido muita coisa que ignorava e me sinto muito bem lá. Centro espírita me cheira a pobreza, credo. Realmente é um lugar desprovido de ostentação e as pessoas que o frequentam são simples. Mas existe muita paz no ambiente e só se fala em fazer caridade. Naturalmente com o dinheiro alheio. Quem pode ajuda, que mal há nisso. Eu mesmo, se pudesse, sentiria muito prazer em ajudar. Você? Pois escreva o que eu vou dizer. Se um dia eu tiver dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, vou doar 50 mil reais pro centro espírita. Como você é bobo, Mário! Tô falando sério. Se um dia você tiver muito dinheiro, meu caro, eu vou acreditar que Papai Noel existe. Mário não se importava com as ironias de Claudete e continuava frequentando o centro. Havia se transformado num homem mais conformado e paciente. Alguns meses se passaram. Certa noite, quando retornou para casa após um dia estafante de trabalho... Mário!
Você não é capaz de imaginar o que aconteceu. O que foi? Meu Deus! É bom demais pra ser verdade. Fale, mulher, o que foi que aconteceu? Lembra daquele bilhete fechado que você comprou? A loteria da Páscoa. Sim, lembro. O que tem? Deu no primeiro prêmio, Mário. Você ganhou R$1 milhão. O quê? É verdade, querido. Estamos milionários. Meu Deus! A vida mudou completamente para a família de Mário. Instalados numa enorme mansão num bairro nobre da cidade, esbanjavam dinheiro. Mário comprou uma concessionária de carros importados e deu para o filho tocar. Enquanto isso, viajava com a esposa para os mais distantes lugares. Nunca mais frequentou o centro espírita e, certa feita, comentou com um amigo em tom de ironia. Imagine você que quando eu era pobre, na minha ingenuidade, prometi a mim mesmo doar R$50 mil a um centro espírita, se melhorasse de sorte. Quanta besteira a gente fala quando é pobre, não é mesmo, amigo? A fortuna de Mário foi aumentando à medida que seus negócios prosperavam. Ele já não tinha controle sobre o que possuía. Aconselho o senhor a adquirir bens. Joias, por exemplo, é um capital garantido e nunca se desvaloriza. Então, vou comprar logo uma joalheria, pronto. Propriedades no exterior também é um excelente negócio. Que tal um prédio de apartamentos em Nova York? O senhor, como meu advogado, tem carta branca para realizar o negócio. Vou tratar disso quanto antes, mas preciso que o senhor me assine uma procuração. Três anos rolaram na esteira do tempo e eis que o homem da sorte grande morreu. Algumas semanas depois, Claudete entrou em depressão. Você tem que ir ao médico, mãe. Não pode permanecer nesse estado. Eu não tô doente, Wilsinho. Mas não tem tido paz. Vive como se alguma coisa ruim estivesse te atormentando. Talvez seja a falta que seu pai me faz. Ele ainda era tão moço, filho. Não podia ter partido assim, de repente. Isso não é coisa pra gente discutir. Quem é que pode entender por que uma pessoa nasce, morre? Se a gente tivesse uma religião, talvez entendesse. Bobagem, mãe. Religião é dinheiro, e isso nós temos de sobra. Você acha que vai conseguir tocar todos os negócios de seu pai? Eu já faço isso desde que ele era vivo. Afinal de contas, abandonei a faculdade de medicina para me tornar um homem de negócios, não foi? Mas você é tão jovem ainda. Mas estou muito bem assessorado. Fique tranquila. O que está me preocupando é a sua saúde. Eu não quero que você fique doente. Eu só ando um pouco deprimida, mas vou melhorar. Mas Claudete não melhorou. Pelo contrário, um dia ela disse ao filho: Chame o seu tio Eduardo. Eu quero falar com ele. Tudo bem. No dia seguinte, Eduardo foi visitar a irmã. O que está acontecendo com você, Claudete? Não sei, Eduardo, mas não tenho tido paz depois que o Mário morreu. Já faz 6 meses, hein? Já era tempo de você ter saído dessa depressão. A depressão passou. O problema é o Mário. Sinto que ele permanece nesta casa e não quer sair do meu lado. Você aceita uma sugestão? Eu aceito tudo que for para o meu bem e para o bem do meu marido. Então vamos ao centro espírita. Por quê? Se você sente realmente o Mário ao seu lado, quem sabe se ele não está querendo se comunicar? Você
Acha isso possível? Claro. Mas o que ele estará querendo? Isso a gente só vai saber no centro espírita. Você vem comigo? Sim, eu vou. Claudete acompanhou o irmão ao centro por várias vezes. Numa delas, o espírito de Mário se manifestou através de um médium e se dirigiu à esposa. Claudete, preciso pagar minha dívida. Estou devendo 50 mil reais ao centro e vou trazer o dinheiro. Acalme-se, meu amigo. O câmbio mudou para você. Agora sua fortuna está em outras mãos. Nada disso. O dinheiro é meu. Já foi, meu irmão. Você está desencarnado. Não, não pode ser. Eu não morri. Eu sou o dono do dinheiro. Ninguém vai botar as mãos no meu dinheiro, ninguém. A entidade gritou, protestou, mas acabou se conformando com sua atual situação. Por fim, perguntou em lágrimas. E agora? O que fazer? O médium lhe respondeu. Esqueça-se da terra, meu irmão. Todos nós somos devedores de Jesus. Paguemos a ele nossas contas e tudo estará bem. Amparado pelos benfeitores espirituais da casa, o homem dos 50 mil reais retirou-se chorando. A conclusão mais imediata que podemos tirar desta história é o compromisso espiritual que assumimos durante a vida com promessas e afirmações e que não cumprimos. No caso apresentado, a consciência de Mário ficou presa ao compromisso de ajudar os trabalhos da casa espírita. E quando desencarnou, tendo deixado uma fortuna para os familiares, não conseguia paz. Quando os companheiros espirituais diziam a ele que pagasse suas contas para Jesus, estavam dizendo que deveria, dali para frente, dedicar-se ao bem. Acreditamos, prezado ouvinte, que cada um de nós, naquela situação, iríamos tentar aconselhar a esposa e o filho para doarem os 50 mil para o centro espírita. O que você acha? Acabamos de apresentar... Passamos a apresentar... A Vida Escreve. 5 histórias individuais. Adaptação de Sidney Carbone. História de hoje, O Bem Sempre Presente, inspirado numa psicografia de Antônio Demarque. Como é grande e infinita obra de Deus Todo-Poderoso. Otacílio estava confortavelmente instalado no avião, admirando pela janela a lua que se desenhava no horizonte com um brilho extraordinário, pelo fato de estar na perspectiva perpendicular da atmosfera, o que propicia um efeito espetacular de sua luminosidade, qual lupa de aumento. E ainda existem aqueles que duvidam da sua existência. A aeronave decolara de Recife há poucos instantes e o voo seguia tranquilo. Perdido em sua admiração, Otacílio imaginava a grandeza de Deus olhando para o céu infinito, a uma altura de 10 mil metros. E o homem, sem dúvida alguma, é obra-prima do Criador, pois com sua inteligência construiu máquinas maravilhosas como esta, que nos permite voar a quase 1000 quilômetros por hora. É extraordinário e maravilhoso. Distraído com seus devaneios, não percebeu que junto com o avião o tempo também voara. Senhores passageiros, queiram apertar os cintos de segurança. Faremos uma escala em Brasília antes de chegarmos a São Paulo. Obrigado. A voz do comandante o tirou de seu estado de encantamento e, obedecendo às instruções, afivelou o cinto de segurança. Em poucos minutos, com um ronco ensurdecedor, o avião tocava a pista do aeroporto em Brasília, estacionando em seguida. Quanto tempo levará para decolarmos novamente?
Estou ansioso para chegar em casa. Desceram diversos passageiros e subiram outros. Se não demorarmos muito nessa escala, acredito que pouco depois da meia-noite estarei abraçadinho à minha adorada Marilena. De repente, alguém lhe bate nos ombros. Mas como o mundo é pequeno mesmo. Olha quem eu tenho o prazer de encontrar. Meu querido e estimado Otacílio Moreira. Era Ascânio, um antigo colega de faculdade que há muito tempo não o via. Ascânio? Mas que grata surpresa, meu velho. Como vai? Eu é quem pergunto. Como vai, meu caro? Estou bem, obrigado. Mas você não mudou muito, apenas engordou um pouco. Isso não é nada, amigo. O importante é que estou ótimo. Nota-se. Mas o que tem feito na vida? Tenho um tio que é político e arranjou-me um rendoso cargo de assessoria. Não posso me queixar. E você, de onde está vindo? É uma longa história, Ascânio. Trabalho em uma empresa de consultoria empresarial e estou retornando de Recife, onde fui atender um cliente preferencial. É uma função que me permite viver com dignidade. Me perdoe a franqueza, Otacílio, mas você sempre foi um idealista, desde a época da faculdade. Em minha opinião, os seus escrúpulos e princípios atrapalharam a sua ascensão material. Por que não faz como eu? O que está querendo dizer? Vamos conversando, pois tenho algumas propostas a lhe fazer. Minutos depois, o avião estava novamente nas alturas, como indo de encontro ao infinito azul. A conversa entre os amigos prosseguiu animada. Diga-me uma coisa, Otacílio. Você ainda é espírita? Ainda frequenta reuniões evangélicas e visita favelas? Me lembro que você sacrificava suas folgas da faculdade para se dedicar a essas coisas. Continuo mesmo, Ascânio. E cada vez me convenço mais de que estou no caminho certo. Acha mesmo? Tenho certeza. Para mim é uma alegria e uma satisfação pessoal a prática do bem. Desculpe-me, mas, como naquela época, continuo discordando de você. E vou explicar por quê. Sim? Me responda, amigo. Onde fica a realização material? É na matéria que devemos progredir. Veja meu caso, por exemplo. Tenho uma belíssima fazenda no interior de São Paulo, onde crio gado de corte. Agora mesmo estou indo para lá, a fim de fechar a venda de um lote de mais de 2.000 cabeças. Tenho um apartamento de cobertura localizado no ponto mais nobre da capital e que está avaliado em mais de $900 mil. Eu e minha esposa temos um carro do ano, além de um emprego que me propicia altas rendas e regalias. E você, caro amigo? O que conseguiu até agora? Bem, amigo, eu... Sei enrolar, Otacílio. Seja franco e abra o jogo. Eu sou um funcionário bem conceituado em minha empresa. Meu salário permite que eu viva com parcimônia com a minha esposa Marilena e meus 2 filhos, Rafael e Eduardo. Eu comprei a casa onde moro, financiada, é claro, e tenho um carro que não é do ano como o seu, mas atende às minhas necessidades e nunca me deixou na mão. E você se considera um homem feliz? Claro, e muito feliz. Acho que quando temos amor no coração, o pouco se torna muito. Além do mais, minhas atividades espirituais na seara de Jesus é a maior realização que eu posso almejar. Ora, francamente, Otacílio, assim não dá para acreditar. Eu fui absolutamente franco, como você me pediu. Pois eu quero te fazer uma proposta. Que proposta? Venha trabalhar comigo. Eu trabalhar com você? Estou falando como amigo. E garanto como não irá se arrepender. Não, obrigado, meu velho. Deixa de ser bobo, Tacílio. Meu tio te consegue um cargo comissionado e você vai cuidar dos seus interesses. Tem apenas um problema. Periodicamente terá que ir a Brasília, mas as passagens são gratuitas. Abdique dessa sua filantropia e cuide da sua vida, meu chapa. Daqui a pouco estará velho e quem vai dar-lhe retaguarda financeira necessária? Francamente, fazer o bem desse jeito não vale a pena. Essa é a sua opinião e eu a respeito, mas eu estou muito bem, não se preocupe. Quem é que pode estar bem vivendo com um dinheirinho contado?
O mundo é dos ambiciosos, Otacílio. Mas eu não vivo com dinheiro contado, Ascânio. Eu já disse que o meu salário me permite levar a vida com comodismo. Mas sem ostentação. Ora, eu não preciso disso, nem a Marilena, e muito menos os nossos filhos. Nunca nos faltou o essencial, graças a Deus. E acha que isso basta? Marilena é uma mulher simples como eu, e meus filhos já se acostumaram a se contentar com o que eu posso lhes dar. Qual a idade deles? O Rafael está com 9 anos e o Eduardo vai completar 7 o mês que vem. São crianças ainda e não conhecem as coisas boas da vida. Tenha certeza que quando tiverem um pouco mais de idade, vão cobrar isso de você. Pode ser, mas por enquanto isso não me preocupa. Tudo tem o seu tempo certo. Espero que quando eles chegarem à adolescência eu tenha argumentos suficientes para convencê-los de que mais vale a paz de espírito do que todo o dinheiro que se possa ganhar neste mundo. Otacílio. Você não muda nunca, meu chapa. Bota juízo nessa cabeça, homem. Aceita a minha proposta. Venha trabalhar comigo. Abandone essas ideias de filantropia. Isso não vai lhe trazer benefício algum. O avião já sobrevoava as imediações de São Paulo. De longe se podia divisar as luzes da grande metrópole paulista. Otacílio concluía. Não, Ascânio, não. Agradeço de coração seu interesse, mas, em minha opinião, a prática do bem nunca é em vão. Todos nós colhemos bons frutos, de alguma forma, quando ajudamos o próximo. Não me arrependo de nada que tenha feito até hoje. Estamos apresentando A Vida Escreve. Voltamos a apresentar A Vida Escreve, adaptação de Sidney Carbone. Ascânio não se conformava com as convicções de Otacílio e prosseguia. Estou para ver um sujeito mais teimoso que você, chapa. Diga-me no aspecto prático da realidade. Que fruto você colheu até agora do bem que pratica? Diga-me apenas um exemplo e eu ficarei satisfeito. A minha paz de espírito. É muito pouco. Além do que, é imaterial. Como medir a sua paz? Diga-me algo no aspecto material, palpável. Ora, Ascânio, vamos deixar isso pra lá. Te peguei, não foi? Não é nada disso. Então é simples. Responda a minha pergunta. Nesse instante... Senhores passageiros, por favor, apertem os cintos de segurança. Dentro de alguns minutos... A voz do comandante interrompeu a conversa de Otacílio e Ascânio. A viagem havia chegado ao fim. O avião pousou no aeroporto de Guarulhos. Os amigos desembarcaram e, enquanto caminhavam para a saída do aeroporto... Estou com meu carro no estacionamento e posso lhe dar uma carona. Obrigado. Onde você está morando? Na Zona Sul, depois do Brooklyn. Mas não precisa se incomodar, Ascânio. Eu tomo um táxi. A empresa reembolsa depois. De jeito nenhum. Eu moro no Campo Belo, é praticamente o caminho. E além do mais, quero te convencer de que está equivocado quanto às suas ideias. Você não tem jeito mesmo. Aceita a carona? Tudo bem. Ao longo do caminho, Ascânio argumentava e Otacílio pacientemente justificava suas ideias. Definitivamente, na concepção de Ascânio, fazer o bem sem esperar recompensa... É uma idiotice completa, pura perda de tempo, meu chapa. Escute o que eu estou dizendo. Eram quase meia-noite, as ruas estavam desertas. Ascânio, orientado por Otacílio, entrava por vias secundárias para cortar caminho. Estavam nas proximidades de uma favela, lugar ermo. Que horror! Só de olhar para esses barracos, sinto náuseas. Como alguém pode viver num lugar como este? Só mesmo bandidos e marginais. Existe muita gente boa vivendo nas favelas, Ascânio. Gente que trabalha e luta com a vida. Ora, amigo, se trabalhassem, viveriam num lugar mais decente, não acha?
Infelizmente, nem todos ganham um salário digno e se ajeitam como podem para ter um teto. Ah, bobagem, bobagem. Favela é lugar de marginais, traficantes e prostitutas. Foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Caramba! O que aconteceu? Era só o que faltava. Furou um pneu do carro. Que transtorno. Bote transtorno nisso. Furaram o pneu justamente aqui. Você tem step, né? Você vai me ajudar a trocar? Claro, claro. Vamos logo que eu quero sair imediatamente desse lugar horrível. As apreensões eram justificadas. Quando tinham acabado de efetuar a troca, surgem das sombras 2 sujeitos mal encarados, que vendo o carro parado se aproveitaram da situação. Mãos para o alto e nem um pio! É um assalto! Enquanto um deles apontava uma arma para os 2 amigos, o outro... A grana! A grana! Vai passando tudo, senão não sairão daqui com vida! Ascânio estava trêmulo, branco como cera. Pelo amor de Deus, não nos façam mal! Isto pareceu irritar o bandido, Calha a boca, desgraçado! que o agarrou pelo colarinho enquanto o outro encostava o revólver em seu ouvido. O doutor tá com medo, é? Que tal se eu lhe estourasse os miolos? Só pra sujar esse terninho granfino, hein? Ai, meu Deus, nos socorra! Ascânio choramingava, aterrorizado, enquanto Otacílio permanecia em aparente calma, e numa prece silenciosa pedia auxílio aos bons espíritos. Disse um dos bandidos. Vamos acabar logo com isso, antes que apareça com uma viatura! É isso aí. Levamos o carro e liquidamos com esses 2 para que não fiquem de testemunhas. Entretanto, quando agarrou Otacílio pelos cabelos, fazendo levantar a cabeça, o marginal olha demoradamente para ele e diz... Peraí, este sujeito me lembra muito uma pessoa. Por um acaso o senhor não é doutor Otacílio Moreira? Otacílio olhou fundo em seus olhos e... Sim, sou eu. Me conhece de algum lugar? Claro que conheço o doutor Otacílio. Nunca poderia me esquecer da sua pessoa. Eu ainda era menino. Aproximava-se o Natal e estava muito triste, pois além de não ter ganho nenhum brinquedo, minha mãe se encontrava doente. Foi quando o senhor, com outras pessoas, visitaram a favela onde eu morava. Nunca vou esquecer aquele dia. O senhor entrou no barraco, deixou alimentos e um caminhãozinho de plástico para mim. Além disso, o senhor pegou a receita que o médico do posto tinha dado para minha mãe e comprou todos os remédios que ela precisava tomar. Ela sarou antes do Natal e eu brinquei muito com o caminhãozinho que o senhor me deu de presente. Ah, doutor, foi o Natal mais feliz da minha vida. Graças a Deus, meu filho. Estou muito feliz pelo fato de que nem tudo parece perdido em você. Por que não muda de vida? Bem que eu tenho vontade, doutor, mas acho muito difícil na situação em que me encontro. Ei, o que é isso, meu? Parece conversa de comadres. Amoleceu, Tonhão? Vamos acabar logo com isso e dar o fora, antes que dê alguma zica. Cala a boca, imbecil, e largue esse homem que o doutor aqui é gente fina. Ninguém vai assaltar ninguém. Vamos pedir desculpas e se mandar. O marginal largou Ascânio, que estava quase desfalecido. Antes de irem, Tonhão se dirigiu ao Otacílio e confidenciou-lhe ao ouvido. Doutor, perdoe pelo acontecido, mas acho que no fundo foi bom ter encontrado o senhor de novo. Eu já ando cansado desta vida e o senhor me fez ver que ainda posso mudar se quiser. E eu quero. Pelo menos eu vou tentar. Graças a Deus, meu filho. Se eu puder fazer alguma coisa por você, me procure no Centro Espírita Paz e Amor, que fica no Brooklyn. Estou lá todas as segundas e quartas-feiras a partir das 7 horas da noite. A qualquer hora eu apareço, doutor, pode crer. Agora, vão embora daqui. Este lugar é perigoso. Os marginais se afastaram e, mais do que depressa, Ascânio entrou no carro, seguido de Otacílio, saindo rapidamente do local. Ascânio ainda estava trêmulo e pálido. Este foi o maior susto da minha vida, Otacílio. Você já imaginou se aquele louco puxa o gatilho? Ainda bem que o outro te reconheceu, graças a Deus. Responda-me agora, Ascânio.
Não valeu a pena ter praticado bem? Dou a mão à palmatória. Tenho que reconhecer que o benefício que você praticou um dia àquele homem, hoje nos salvou a vida. Fico sensibilizado com o seu reconhecimento, amigo. Acho que gostaria de conversar mais com você a respeito de suas convicções. Repito o que eu disse àquele homem. Estou no Centro Espírita do Brooklyn todas as segundas e quartas-feiras às 7 horas da noite. Se quiser aparecer, não se acanhe. Quando Otacílio desceu do carro de Ascânio em frente à sua residência e se despediu do amigo, este lhe disse: Amigo, me aguarde. Preciso reformular meus conceitos. Este relato nos relembra o conceito evangélico de que quem dá, recebe. Evidentemente, o personagem Otacílio, durante a vida, deu o melhor de si mesmo, procurando ajudar material e espiritualmente as famílias carentes envolvidas com os trabalhos do centro espírita onde participava. O bem autêntico tem uma força vibratória inimaginável, que é o melhor porta-voz de quem quer que seja. É uma luz que ajuda e protege quem age com ela e defende de ações menos dignas em eventuais circunstâncias. É verdade que há casos em que o mal consegue ferir boas criaturas, mas nesses casos estão inseridos dívidas anteriores e cruzes que o bem muitas vezes aceita para servir melhor. E quando nos lembramos do bem que Jesus nos prestou, podemos compreender essa realidade do processo evolutivo espiritual. Tenhamos sensibilidade para compreender e aceitar essas verdades. Acabamos de apresentar... Passamos a apresentar... A Vida Escreve. 5 histórias individuais. Adaptação de Sidney Carbone. História de hoje, O Troco, inspirada num argumento de Ulderico Amêndola. Marcos e Milton, gêmeos, não podiam queixar-se da vida. O pai, político e funcionário do alto escalão governamental, sabia como garantir para a família um padrão de vida classe A. Ainda assim, quando os gêmeos eram adolescentes, não havia paz na família. Olá, querida. Como passou o dia? Mais ou menos. Ih, que cara. O que é que você tem? Intolerância. Perdi a paciência com os nossos filhos. Continuam brigando? E se você não der um jeito neles, ainda vão acabar se matando. Já cansei de pedir para eles mudarem o comportamento, mas não adianta. É preciso mantê-los ocupados, Wilson, e distantes um do outro. Eles têm os estudos para ocupar-se. É pouco. Temos que pensar em alguma coisa para eles fazerem à noite. E tem que ser em 2 lugares diferentes. À noite, é? Só assim eles vão me dar paz. Acho que já encontrei a solução. É mesmo? Tenho uma proposta para vocês dois. Proposta? O senhor não propõe, o senhor manda. Minha casa não é um gabinete de trabalho. E arte não se impõe. Arte? Eu ouvi direito. É isso mesmo. Vamos falar de arte. E por quê? Porque vocês são talentosos, ou pelo menos vocacionados para a arte. Você, por exemplo, Milton, vive desenhando, e o faz muito bem. Não gostaria de se tornar um artista plástico? O senhor quer dizer pintar em tela grande com muitas cores? Pode ser por aí. Claro que eu gostaria. É o meu sonho. E você, Marcos, que adora concertos, não gostaria de aprender a tocar algum instrumento? Piano, flauta, órgão? Violino, pai. Eu adoro violino e ficaria muito satisfeito se soubesse tocar. Muito bem, muito bem. Pois vocês dois podem tornar-se grandes artistas, cada um na sua área, claro. Acha mesmo? Mas para isso precisa estudar em escolas especializadas. E não pode ser durante o dia, para não atrapalhar o colegial.
Como meio de sobrevivência, a arte é sempre uma aventura. Vocês têm que continuar estudando, formar-se num curso superior. Enfim, é preciso garantir uma profissão estável e bem remunerada. A arte deve ser encarada como uma opção de lazer, tô certo? Mas tem muita gente que enriqueceu através da arte. Muita não, pouca. Apenas alguns privilegiados, e no tocante à arte clássica, então, é ainda mais difícil. E nosso país, infelizmente, não se dá valor para a cultura. O povo não sabe distinguir um outdoor de um quadro de Picasso. E prefere o pagode à ópera. Mas eu quero que os meus filhos sejam cultos e inteligentes. E já que vocês têm vocação para a arte e estão demonstrando disposição, por que não investir, não é mesmo? Eu serei o maior pintor deste país, pode escrever. E eu o maior violinista. Você está falando sério? Eles se entusiasmaram tanto, Nora, que amanhã mesmo eu vou tratar de matriculá-los, em escolas diferentes, claro. Ótima saída, Wilson. Você está mostrando que não é estrategista apenas no parlamento. Estou mostrando, não. Eu já te mostrei há muito tempo, desde que te convenci a se casar comigo. Sim, porque a concorrência foi grande. Ora, imagine. Claro que é verdade. Mas no fim você caiu mesmo foi nos meus braços, graças às minhas estratégias. E graças a ela até hoje não perdi nenhuma eleição. Pena que muita gente confunda estratégia com maracutaia. Você também confunde? Eu não. Sei distinguir uma coisa da outra. Bem por isso, sei que existem as duas coisas no cenário político. E para ser bem franca, a maioria das estratégias dos políticos não passam de grosseiras picaretagens. Essa carapuça não me serve. Então, por que você votou contra a cassação daquele deputado, o tal do Dr. Cassiano, que disse publicamente que falsificou assinaturas de autoridades para beneficiar-se de concessões vultosas? É porque foi bravata. Nenhuma autoridade se queixou de que teve sua assinatura falsificada pelo Dr. Cassiano. Não disseram por que não descobriram? O fato é que ninguém acusou esse deputado de falsidade ideológica. Foi ele mesmo quem arrotou essas façanhas e ainda deu a entender que estava bêbado no momento de tais declarações. E o simples fato de um parlamentar discursar bêbado em público não é falta de decoro? Ora, Nora, brigas entre políticos no parlamento também é falta de decoro. E se todos os que brigam no Congresso fossem expulsos por causa disso, os partidos fechariam suas portas. Seria ótimo. Você está querendo acabar com a democracia, é? Estou querendo uma renovação. E eu estaria fora? Não necessariamente. Você tem predicados, mas precisa jogar as velhas ideias e os velhos vícios no lixo da história. Ora, Nora, faça-me o favor. Todo mundo está careca de saber que temos políticos retrógrados, reacionários, gente que já devia estar de pijama em casa numa cadeira de balanço fazendo palavras cruzadas. O Brasil precisa de renovação, Wilson, e principalmente na classe política, que é a responsável por tudo o que acontece no país. Mas, infelizmente, o brasileiro ainda não aprendeu a votar. É roubado, espezinhado, esmagado, mas quando chegam as eleições, elegem os mesmos corruptos para eles fazerem tudo de novo. E o que se pode fazer? Se o barco anda à deriva por incompetência do timoneiro, troca-se o timoneiro, ora. É tão simples. Mas bote isso na cabeça do povo. Mas não estamos aqui para falar de política. Quero congratular-me com você por ter arranjado um meio de acabar com as brigas dos nossos filhos. Ai, pelo menos no período noturno terei um pouco de descanso. Eu também. Estamos apresentando A Vida Escreve. Voltamos a apresentar A Vida Escreve, adaptação de Sidney Carbone. Assim, os garotos passaram a estudar a arte no período noturno. No começo, foi tudo às mil maravilhas, mas 3 meses depois... Mãe, dê um jeito nesse cara ou eu arrebento as fuças dele. Pirou, imbecil. O que foi que eu fiz? Ah, você não sabe, dissimulado. Eu vou te mostrar quem é o dissimulado. Ei, vamos parar com isso. Será que vão começar as brigas de novo?
O que foi que o Marcos fez, Milton? Ele sai do quarto dele e fica treinando violino na porta do meu quarto. E o que é que tem isso? Atrapalha a minha concentração, né? Eu não consigo terminar uma tela. E desde quando música atrapalha a concentração de alguém? Música não atrapalha, mas violino desafinado é um purgante para os ouvidos. Nisso seu irmão tem razão, Marcos. E ele mete o arco nas cordas com toda a força só pra me irritar. Por que você tem que treinar no corredor, meu filho? Porque é mais arejado, mãe. Meu quarto é muito escuro. Isso é desculpa dele, mãe. Ele quer acabar com a minha concentração mesmo. Mas na próxima vez que ele fizer isso, eu vou tomar uma providência. Que providência, ô pintorzinho de meia tigela? Eu arrebento o violino na sua cabeça. Tô pagando pra ver. Parem com essa discussão, mas que coisa! Dez anos se passaram. Os gêmeos tornaram-se dois artistas respeitados, Marcos como violinista e Milton como artista plástico especializado em telas surrealistas. Havia até quem identificasse sua pintura com a do fenomenal Salvador Dalí. Marcos protagonizava concertos em recintos fechados, pois não precisava exibir-se publicamente para oferir lucros financeiros, já que era um dos herdeiros naturais da fortuna de seus pais. Entretanto, a antipatia, a incompatibilidade entre os gêmeos não terminara. Pelo contrário, aumentava dia a dia assustadoramente, agora mais agravado pelo ciúme recíproco do sucesso que cada um alcançara por si, e os pais não sabiam o que fazer para reconciliá-los. Um dia eles ainda vão acabar se matando, Wilson. E o que mais podemos fazer? Meu estoque de estratégias terminou, Nora. Só nos resta entregar nas mãos de Deus. Qualquer coisa, por mais insignificante que fosse, era motivo para discussão entre os gêmeos. Você tinha que fazer isso comigo? Não sei do que você está falando. Sabe sim. Você vai expor ao lado do salão onde vou realizar um concerto e de propósito, só para fazer concorrência comigo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O público que gosta de música não é o mesmo que aprecia artes plásticas. Deixe de ser idiota. O amante da arte aprecia todos os gêneros. E você vai atrapalhar o meu concerto. Ué, você nunca gostou de se exibir em público? É uma apresentação beneficente. Você fazendo caridade? Ah, essa é muito boa. Quer saber de uma coisa? Você morre de inveja de mim. Você que é um invejoso. Não é inveja o que eu sinto por você. É ódio! E eu sinto a mesma coisa por você. Não é estranho que duas criaturas geradas juntas no mesmo ventre se odeiem depois do nascimento? Era a pergunta que os próprios pais se faziam. Certo dia... Nora, somos espíritas há tanto tempo e, além de espíritas, médiuns em atividade. Por que ainda não admitimos a hipótese de essa rivalidade entre nossos filhos estar ligada com o seu passado espiritual? Eu já pensei nessa possibilidade. Aliás, tenho quase a certeza disso, mesmo porque nossa vida espiritual de agora é uma extensão de vidas pregressas. E por que não nos aprofundamos nisso? Se Deus quisesse que soubéssemos, já teríamos sabido, Wilson. Acredito que Deus esteja deixando esse problema para ser resolvido de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso empenho. E como poderemos descobrir isso? Como devassar o passado espiritual de nossos filhos? Vamos implorar a misericórdia de Deus. Alguns dias depois, Milton sofre um terrível acidente em seu automóvel e é transportado diretamente para a UTI do hospital mais próximo. Wilson e Nora gastaram uma fortuna para livrar o filho da morte, porém, não conseguiram livrá-lo da paraplegia. Nora, abalada com a tragédia, deixa de alimentar-se e vai enfraquecendo vertiginosamente. Exaurida,
passa os dias numa cadeira de balanço à frente da enorme piscina, entre a florida vegetação do vasto jardim da imponente mansão. Por ali, passeia o filho Milton numa cadeira de rodas dirigida por uma empregada. Certo dia, porém, a empregada ausenta-se da sua obrigação e Marcos se oferece para cuidar do irmão, o que desperta suspeitas na mãe. Por que essa generosidade agora? Ele nunca gostou do irmão. Nora passou por um cochilo quando a voz do filho paraplégico a despertou. Socorro! Socorro! Em pânico, Nora abriu os olhos e viu a cadeira de rodas afundando na piscina juntamente com o filho paraplégico. Santo Deus! À beira da piscina, Marcos, o irmão, permanecia estático, relutante entre o socorro e a impossibilidade. Nora, sem forças para levantar-se, grita. Marcos, o que está esperando? Salve o seu irmão! Porém, Marcos permanecia estático para desespero de Nora. Marcos, tire o Milton da água, pelo amor de Deus, salve o seu irmão! Como um autômato, Marcos deu as costas ao trágico espetáculo e caminhou vagarosamente de volta à casa, deixando o irmão perecer afogado. Marcos não compareceu ao velório do irmão, tampouco ao seu sepultamento. Na verdade, desapareceu de cena fugindo da opinião pública e principalmente dos pais combalidos pela dor e revolta. Passado um mês da morte de Milton, Wilson e Nora resolveram efetuar em sua casa uma reunião espírita e, para isso, convidaram os médiuns mais cotados da região. Entre eles, uma senhora a quem atribuíam poderes extraordinários. Observando o perigoso estado depressivo em que se encontrava a mãe dos gêmeos. Precisamos fazer com que Dona Nora seja envolvida. Vamos orar fervorosamente, rogando a intercessão de nossos amigos da espiritualidade. E assim, uniram-se todos numa só corrente de preces e, em breves momentos, Nora, como que adormecendo, ela viu à sua frente, como um filme projetado em tela gigante, a batalha da Segunda Guerra Mundial em Monte Castelo, na Itália. Em primeiro plano, como que ausentes do tenebroso acontecimento, dois pracinhas brasileiros discutiam alterados para se fazerem ouvir mutuamente. Ela me amava. Tinha até o retrato dela que eu pintei em cima da lareira. E você usou o recurso da sua arte plástica para seduzi-la? Não, era eu que ia tocar violino e serenatas na janela do quarto dela para lhe roubar o coração. Você foi o sedutor cínico. Cínico foi você que abandonou com um filho na barriga. Eu não a abandonei, foi ela que fugiu de mim para ficar ao seu lado. Mentiroso imundo! Mentiroso é você, seu crápula! Nesse instante, o soldado pintor foi atingido por estilhaços de uma granada e tombou agonizante. Caído no fundo da fossa, implorava ao outro. Pelo amor de Deus, me tire daqui. Eu estou morrendo. Pois morra, desgraçado. Você merece ir para o inferno. Nora saiu do transe aturdida. Levou alguns minutos para raciocinar com clareza. Mais tarde, a sós com o marido, confessou-lhe. Wilson, essa visão que eu tive da cena de guerra me fez deduzir que os espíritos daqueles dois soldados reencarnaram em nossos filhos. Explique-se melhor. É simples. O tocador de violino negou-se a prestar socorro ao artista plástico, que morreu abandonado no fosso. Marcos, também vocacionado para violinista, deixou de prestar socorro ao Milton, pintor exímio. Observe você que nossos filhos nasceram com a mesma vocação artística daqueles dois soldados. E tanto eles como nossos filhos se odiavam. Um ódio transferido de uma reencarnação para outra, terminando com a vingança nesta vida.
Mas geralmente os espíritos reencarnam na mesma família ou no mesmo grupo de que participaram na vida anterior. Aí é que está. Hoje de manhã estive olhando o álbum de fotografias da minha família e vi a foto de uma tia-avó minha ao lado de seus 2 filhos que morreram na célebre Batalha de Monte Castelo. Eram pracinhas brasileiros. E se pareciam com os soldados que você viu quando entrou em transe? Isso eu não sei, porque havia muita fumaça e poeira na batalha, e os soldados estavam imundos. Não pude memorizar a fisionomia deles, mas... Você não acha lógica a minha dedução? O Espiritismo afirma que nossas reencarnações são desdobramentos de nossas vidas anteriores. O processo de evolução espiritual trabalha com os erros e acertos de cada um. Quando não somos capazes de perdoar maldades e renunciar a direitos imediatos, a lei divina nos coloca em situações que, se não as aceitarmos com compreensão e tolerância, se imporão pela justiça maior. O que temos aprendido é que, se estamos sofrendo, compreendamos e façamos o melhor que pudermos dentro de nossos deveres. Dessa forma, resolveremos nossas dívidas e garantiremos situação melhor no futuro. A dor é um alerta para que revisemos o sentimento com relação à vida e aos semelhantes. E Jesus afirmou que o amor é a solução de todos os problemas e a garantia da felicidade. Meditemos e procuremos saber mais as verdades do Espírito. Acabamos de apresentar... Passamos a apresentar... A Vida Escreve. 5 histórias individuais. Adaptação de Sidney Carbone. História de hoje, A Requisição, inspirada numa psicografia de Zíbia Gasparetto. Apresentaremos hoje mais um episódio narrado pelo repórter desencarnado Silveira Sampaio. Em que pese a nossa autossuficiência, há sempre um dia, uma hora, um momento em que nos encontramos na contingência de pedir. Por mais orgulhosos que sejamos, por mais independentes que pretendamos ser, há momento em que tudo isso cai por terra e nos vemos qual folha batida pelo vento, sentindo o peso da nossa própria indigência, diante da necessidade de buscar a ajuda do semelhante. Assim, a hora do pedido, da dor, da realidade e da necessidade soa sempre para cada um, fazendo-o compreender seus próprios limites e, por que não dizer, sua dependência. Sei que alguns ouvintes não irão concordar comigo, porque vão dizer que podem viver sozinhos, que têm dinheiro ou que jamais precisariam pedir o que quer que seja, nem a Deus. Esta posição o tempo se encarregará de modificar, e é por isso que os fantasmas conscientes, que já estão a serviço do bem socorrendo as almas atormentadas do mundo, têm nele o grande aliado. Coloca-os, muitas vezes, na posição de espectadores interessados e atenciosos, a aguardar o precioso momento em que seus tutelados tomam consciência da realidade. Por outro lado, enxameiam os pedintes de todos os quadrantes, dependentes, acomodados, a tecer longos discursos numa lista infindável e sempre renovada de necessidades, como se seus protetores desencarnados possuíssem uma varinha mágica. Muitos deles dirigem-se sem pejo nem consideração aos santos famosos e bem-aventurados, cujas imagens cultuam religiosamente bentas e iluminadas com velas semanais, exigindo isto ou aquilo, como se eles estivessem na obrigação de resguardar ou
próprio prestígio, atendendo-lhes às rogativas. Claro, um santo famoso que se preze precisa manter sua fama e deve produzir um milagre de vez em quando e zelar pelos seus adeptos, como um super pai, naturalmente, já que é um ser que possui poderes e graças. Irritam-se se por acaso seus rogos não são ouvidos, e alguns, mais indignados, castigam o santo, suprimindo as velas por algumas semanas ou colocando suas estátuas amarradas e em incômodas posições. Se ainda assim não conseguem seus intentos, mudam de devoção. Afinal, para que existem tantos santos no calendário? E o que dizer daqueles que repartem seus lucros financeiros com porcentagem para os espíritos e até para Deus? Até que ter um santo forte como sócio nos negócios pode ser muito rendoso. Quem teria coragem de pôr olho gordo com um sócio dessa estirpe? Que negócio iria falhar com um parceiro luminar? Depois, ele, por certo, não reclamará das porcentagens recebidas. Afinal, para eles, interessados nos bens espirituais, tudo está bem. Há ainda os que pedem a intervenção divina em seus problemas, prometendo em troca as mais inusitadas compensações que, em última análise, apenas beneficiarão a si mesmo. E dizem: se eu conseguir o que desejo, prometo deixar de fumar. Ou então: se eu conseguir o que eu quero, vou a pé de São Paulo à Aparecida do Norte. Ou ainda: se eu alcançar esta graça, dou R$500 para os pobres. Querem emprestar a Deus como se ele estivesse necessitado e como se o pedinte tivesse algo para emprestar. Nessa hora, eu gostaria de perguntar: quem está endividado, já em concordata e em vias de falência, tem algo que seja para pagar as dívidas? Mas esses dependentes contumazes não sabem que as orações são medidas não pelas palavras, não pelas oferendas, não pelos sacrifícios que lhes trarão benefícios, e por certo não comprarão os favores divinos, mas sim pelo teor dos sentimentos, pelas reais necessidades do pedinte, pelo interesse que demonstra em lutar, reagir, trabalhar, melhorar e ajudar os outros. Esse conjunto de sentimentos é que produz um grau de vibração que alcança os planos mais elevados e que determinam o atender como e quando, de que maneira, a solicitação. Eles possuem condições de examinar a situação e resolver de maneira justa, certa, oportuna, como atuar. Por isso, na Terra, muitos cansam-se de pedir, rogar, e apesar de seus protetores estarem circulando ao seu redor, tentando auxiliar, não conseguem ser atendidos. Conhecedor de tais problemas, resolvi ir ao centro de registro da nossa comunidade em uma tarde de sábado, quando dispunha de algumas horas de lazer, para observar ali como funcionava o nosso serviço de atendimento às rogativas. Fui atendido por uma moça atenciosa que me recebeu muito bem. Pois não? Comecei como sempre. Sou repórter, escrevo para a Terra. Ela não estranhou. Disse com simplicidade: tarefa difícil. Tem tido boa receptividade? Estou tentando. Os amigos gostam e aceitam o que escrevo, mas o futuro dirá se terei sucesso. Já calibrou sua receptividade? Como assim? Explique-se, por favor. Testar o grau do seu aparelho receptor e depois o reflexo do percentual que conseguiu filtrar nas pessoas que o leem. Não, nunca fiz isso. Jamais me passou pela cabeça munir-me de aparelhagem para esse tipo de teste. Eu pergunto porque aqui possuímos aparelhos de simples manejo que podem decodificar tudo, registrar as emoções, selecioná-las e revelar em detalhes o que precisamos saber. Não me diga. Mas por agora não pretendo realizar essa pesquisa.
Afinal, eu não saberia e o meu trabalho é muito modesto. Estou apenas começando. Ah, sim. Ela olhou-me firme, como que querendo penetrar meus mais íntimos pensamentos. Sustentei o olhar e ela esclareceu. Muito bem. Vou designar uma pessoa para atendê-lo e conduzi-lo às nossas dependências. Agradeci. Depois de alguns minutos, veio ao meu encontro um homem forte, aparentando 50 anos, alto. Vestia avental branco e tinha um crachá na lapela. Ele apresentou-se. Sou Osmar. Fui designado para acompanhá-lo em sua visita. Obrigado. Eu sou Silveira Sampaio. Escrevo para a Terra. Eu sei. Já o conheço. Um calor aqueceu meu coração. Claro que ele tinha sido brasileiro. Ter-me-ia visto na Terra como artista? Ele esclareceu. Sei que foi famoso por lá, mas não foi do meu tempo. Eu vim para cá há muitos anos e naqueles tempos não havia televisão. Eu trabalho nos registros de recepção da nossa cidade e posso dizer que já recebi algumas de suas solicitações. Você sempre pede com muita veemência e se falar adiantasse teria conseguido tudo quanto pediu. Estamos apresentando A Vida Escreve. Voltamos a apresentar A Vida Escreve, adaptação de Sidney Carbone. Olhei curioso para aquele homem. Por mais que viva por aqui, não me acostumo com essa penetração íntima que me parece adivinhação sobrenatural e que sempre me causa estupefação. Sem saber o que dizer, comentei que sempre tive argumentos no falar. Quantas preces tinha formulado, quantos pedidos havia feito desde que acordara no outro lado da vida? Ele perguntou-me. O que gostaria de visitar? Nosso centro é grande e precisamos centralizar nossa atividade para ser produtiva. Sempre tive curiosidade de ver um centro de registro das rogativas. Muito bem, venha comigo. Acompanhei-o pelos corredores espaçosos e claros, onde suave melodia em surdina enchia o ar. Entramos em uma sala onde, na penumbra, alguns atendentes observavam alguns aparelhos colocando fichas, recolhendo-as, selecionando-as atenciosos. Minha curiosidade aumentou. Por que a penumbra? Osmar conduziu-me até um aparelho que se assemelhava a um computador. Estava desligado. Este é o meu setor de atividades. Estou em hora de descanso, mas vou trabalhar para que veja como funciona. Por que a sala está tão escura? Para não destruir as energias tênues. Na obscuridade elas se tornam visíveis. É preciso muito cuidado para não se cometer nenhuma injustiça. Se por acaso falharmos em nossa tarefa, o que é difícil, somos convidados a deixar o centro e ir ajudar o caso em que prejudicamos, até repor nossa interferência e compensar a falha cometida. Ah, sim? E você já teve um caso desses? Já. Tive que organizar um grupo de socorro e trabalhar arduamente para consertar meu descuido. E depois pôde voltar ao trabalho normalmente? Sim. Eles acham que o erro, quando visto com responsabilidade e corrigido, nos ajuda a sermos mais firmes e seguros. Vou ligar o aparelho. Observe. São pedidos da Terra? Não obrigatoriamente. Devo esclarecer que a maioria dos pedidos comuns da Terra não chegam até aqui. São absorvidos pelos postos que estão mais perto, coexistentes com a crosta. É preciso certo poder mental, certo teor de vibração, para conseguir chegar aqui em nossos registros. E note que nosso plano ainda é muito terreno. Ele mexeu em alguns botões e logo fascinantes luzinhas começaram a piscar e em um painel começaram a aparecer energias coloridas em ritmo cadenciado que eu podia perceber serem equivalentes à voz humana. Esse registro é de uma pessoa da Terra. Se chegou até aqui é porque tem força. Tem força de vontade, sentimentos, fé. Vamos ver. E aí, que maravilha!
Em uma tela junto ao painel apareceu a figura de um rapaz de uns 18 anos, mais ou menos. Estava em um quarto e orava comovido. De sua cabeça saíam jatos de luz que alcançavam o nosso aparelho e eu pude sentir, emocionado, o impacto de sua vibração altamente espiritualizada. O ambiente era de classe média. No leito, um homem agonizava. Ao redor, uma mulher abatida e 2 crianças assustadas. Osmar, embora comovido, disse: Ele pede pela vida do pai. Vamos ouvir. Rapidamente acionou alguns botões e apareceu na tela um casal jovem e o espírito do jovem em oração, despedindo-se dos amigos para renascer. Seja feliz na sua tarefa. Dizia-lhe um assistente espiritual. Só peço que não me deem facilidades para que eu não venha a fracassar. Fique tranquilo. Quando chegar a hora, você assumirá a família. Estará ocupado. Que não seja muito tarde, porquanto espero escapar das tentações da mocidade. Osmar perguntou-me. Está vendo? Ele pediu, foi programado. Vamos falar com seu guia espiritual. Ele acionou o aparelho e um rosto simpático apareceu na tela. Aqui é o posto 3 de escuta. Recebemos a rogativa de seu tutelado. O que nos pode dizer? Quais as providências que solicita? Estou comovido, mas o desenlace está programado. Peço ajuda para a esposa que não tem ainda muito entendimento. Nosso amigo está bem. Já providenciamos um grupo espírita para socorrê-lo e iniciá-lo na tarefa. Tudo em paz, na graça de Deus. Ele terá que trabalhar duro para sustentar a família e deixará os estudos por enquanto, conforme o que foi programado. Muito bem. Mandaremos o pedido e pode aguardar nossa assistência. Osmar recolheu a ficha, desligou o aparelho e colocou-a em uma abertura por onde ela desapareceu. Eu estava curioso e emocionado e perguntei: quer dizer que, apesar de todo o seu merecimento, ele não vai ser atendido em sua rogativa? Ao contrário, ele vai ser atendido. Não em seu pedido atual, mas no pedido que fez como espírito, de posse de toda a sua lucidez. Que maravilha! Mas vamos dar-lhe toda a cobertura. Não lhe faltarão os recursos do trabalho honesto para o pão de cada dia, nem saúde, nem apoio espiritual. Terá a luz da doutrina espírita a esclarecer-lhe o caminho e a consolá-lo nas lutas da terra. E ainda desenvolverá suas potencialidades espirituais pela mediunidade, atendendo o vasto serviço de benefícios ao próximo em nome do Cristo. Terá ajuda segura em tudo isso, desde que não se afaste dos caminhos a que se propôs no plano maior. E se isso acontecer? Buscaremos alertá-lo. Mas foi por isso que ele pediu as dificuldades, para evitar o período mais perigoso, que é o da adolescência e da primeira mocidade. Vamos sair agora. Nosso tempo esgotou-se e tenho outros compromissos daqui a pouco. Agradeço muito a sua atenção. Deve ser maravilhoso viver como você. Penetrar tantas almas e conhecer os segredos da ajuda real e verdadeira. Saímos em silêncio. Fora da sala, ele me disse: não pense que eu seja um privilegiado. Estou aqui para aprender o valor da verdadeira prece, quando na terra fui pedinte contumaz. Não fazia nada sem dividir a responsabilidade com os outros, com os santos e até com Deus. Cobrava sempre, exigente e revoltado quando não conseguia o que pretendia. Aqui, depois de servir em várias áreas, compreendi que não me libertava da dependência e pedi para trabalhar nesta tarefa, a conselho dos nossos maiores. Comecei um posto na terra mesmo, onde o peditório é mais confuso e difícil. Depois, com o tempo, consegui vir para cá. Pode ter a certeza de que aprendi muito. Eu já não peço coisas desnecessárias e impossíveis. Só requisito o que preciso, depois de muito pensar e raramente. Deus sabe o que é melhor para mim. Ele não dorme em serviço. Sorri à brincadeira. Agradeci e saí, preocupado com as requisições que vinha fazendo ultimamente. Mas de uma coisa tenho certeza e não abdico: a vontade de continuar escrevendo e narrando a vocês da terra minhas experiências do lado de cá. E se eles estão deixando, é porque acham que estou aprendendo e sendo útil de alguma forma. Vocês não pensam como eu?
Este relato nos chama a atenção para a base de nossas reencarnações, pois todas elas são programadas para que vivamos as experiências necessárias a nosso desenvolvimento evolutivo. Os espíritas sabem que nosso viver é um processo contínuo de aprendizagem, e com o conhecimento que vamos tendo das verdades da vida, vamos tendo condições de aproveitar o tempo e aperfeiçoar-nos. Dessa maneira, nossos pedidos como encarnados, se não estiverem dentro do processo que estamos vivendo, não serão atendidos, porque isso nos desviaria dos objetivos principais da encarnação que estaremos vivendo. Jesus nos disse que nossas cruzes terão sempre o peso que nossos ombros aguentarem. Com isso quis dizer que sempre poderemos seguir em frente em nossa luta no dia a dia, se aceitarmos serenamente os problemas que enfrentamos. Assim, não devemos pedir que nos afastem as dificuldades, mas que nos fortaleçam interiormente, de maneira a poder resistir e continuar nossa luta. É o que nos pareceu mais importante comentar neste momento. Acabamos de apresentar... Passamos a apresentar... A Vida Escreve. 5 histórias individuais. Adaptação de Sidney Carbone. História de hoje: Os Méritos de um Homem Bom. Argumento de Raul Batista Filho, inspirado numa psicografia de Richard Simonetti. Joel, 40 anos de idade, casado com Fernanda, era um marido exemplar. Professor e reitor de uma faculdade particular e trabalhador assíduo na Seara de Cristo, atuava como diretor de uma casa espírita por quase 19 anos. O casal tinha 3 filhos, um excepcional, que lhes exigiam maior dedicação, tempo e, sobretudo, afeto. Nos bate-papos carinhosos com a esposa... Diga-me com toda sinceridade, Fernanda, você é feliz ao meu lado? Mas que pergunta boba, Joel. Você é um homem íntegro, um marido maravilhoso, um pai exemplar. Trabalha feito um condenado para não faltar nada à família e ainda encontra tempo para fazer caridade. Claro que eu sou feliz. O que mais uma mulher pode desejar na vida? Ah, querida, Deus enriqueceu nosso lar com a presença do Serginho. A doutrina espírita nos ensina que uma criança excepcional é um suicida homicida. O Serginho é uma rosa de amor que desabrochou no jardim de nossas existências. E o nosso querido Chico Xavier fez um comentário belíssimo sobre o assunto. Ele disse: os filhos excepcionais são confiados tão somente a grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito. E o nosso benfeitor Emmanuel, através da mediunidade sublime de Chico Xavier, nos esclarece. O excepcional é um suicida reencarnado, renascido depois de suicídio recente. Ao cometer um ato assim, a pessoa pensa que se aniquila, mas está apenas rompendo ou perdendo a roupa que a providência divina lhe concedeu, que é o corpo físico. Mas a pessoa tem também um corpo espiritual e os remanescentes do suicídio a acompanham. Esta pessoa permanece no além por algum tempo, amparada pelos benfeitores espirituais, mas retorna à terra com os remanescentes do suicídio. No mundo espiritual, esta criatura escolhe um lar onde possa renascer e ressarcir suas dívidas com a providência divina, solicitando uma mãe que o aceite como um filho especial, que necessita de maior atenção, carinho e principalmente amor, para que ele possa valorizar a vida e receber os donativos dos quais necessita para alcançar a misericórdia divina. Então regressa ao mundo terreno através de um privilégio que é a maternidade. E é ainda Emmanuel quem nos esclarece. Se uma pessoa espatifou o crânio e o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu o centro da visão, volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, vem em plena idiotia, e os centros fisiológicos também não funcionam. Se a criatura suicidou-se mergulhando em águas profundas, poderá voltar com uma disposição para um efizema. Se enforcou-se,
Volta com uma paraplegia que pode surgir depois de uma simples queda. A esquizofrenia é quase sempre notada naqueles que praticam o suicídio depois de um homicídio. Por isso, mãe, se a providência divina enviou ao seu lar um filho excepcional, é porque a considerou capacitada para suprir as suas deficiências mentais com gesto de amor, carinho e resignação aos seus desígnios. Abrace esta criaturinha ao encontro de seu peito, apesar de todo o sofrimento e das horas de sono que lhe são tomadas para atender aos seus gritos e agitações. Envolva-a com sua presença de mãe para que não se sinta abandonada, rejeitada, desprezada. Na casa espírita onde trabalhava, Joel esbanjava alegria, sorriso e benevolência para com todos, e principalmente para com as crianças. Agora, crianças, todos comportados para tomar a sopa. Isso, assim é que eu gosto. Depois que tomarem a sopa, vou ler um trecho do Evangelho e faremos um comentário a respeito. Joel prosseguia com suas tarefas de amor e caridade junto ao próximo. Porém, um dia sentiu-se mal e precisou que alguém chamasse um médico para examiná-lo. O senhor está com um aumento considerável em sua pressão arterial. Daqui para frente precisará seguir uma dieta alimentar rigorosa, se não quiser sofrer um derrame cerebral. A recomendação médica deixou-o preocupado e não raro ele dizia à esposa: Se eu não me cuidar, posso desencarnar a qualquer momento. Não gosto quando você faz esse tipo de comentário. Sejamos realistas, Fernanda. Viver é um risco. Todos nós estamos sujeitos a desencarnar repentinamente. Você faz parte da minha vida, Joel. Sem a sua companhia, a minha existência não teria sentido. Mas o que é isso, meu amor? Você tem o Serginho, que é uma criaturinha encantadora. Eu te amo muito. Não obstante, devemos estar sempre preparados para uma repentina convocação do além, evitando deixar nós para os que ficam. Você nunca foi de dar nós. Pelo contrário, sempre foi generoso, caridoso. O que mais faz é ajudar as pessoas. O que seria dos necessitados sem a sua palavra amiga, sem a sua ajuda indispensável? Existem dezenas de pessoas que fazem o que eu faço, Fernanda. É diferente. Você ajuda desinteressadamente, sem esperar nada em troca. E as crianças da casa espírita o adoram. Você já imaginou a falta que faria a elas? De qualquer forma, é bom que saiba que amanhã ou depois, se eu desencarnar, você terá um bom seguro e uma pensão que vão lhe garantir o necessário para cuidar de nossos 3 filhos. E que ainda precisam muito de você, principalmente o Serginho com sua deficiência mental. Por favor, não fale em morte, que isso me deixa muito triste. Fique tranquila, meu amor. Não pretendo desencarnar aos 40 anos, mesmo porque eu tenho muito trabalho por realizar na seara espírita. Os nossos benfeitores espirituais vão olhar por você, preservando sua saúde. Afinal de contas, será muito difícil encontrar um outro Joel. Alguns meses depois, no início de noite, após um dia estafante de trabalho, Joel retornava ao seu lar quando foi vitimado por um acidente de trânsito, vindo a falecer instantaneamente. Estamos apresentando A Vida Escreve. Voltamos a apresentar A Vida Escreve. Adaptação de Sidney Carbone. O desencarne de Joel foi uma grande perda para a seara espírita, e principalmente para Fernanda, que não aceitava a separação. O que será de mim, meu Deus? Como viver sem o carinho e o apoio do meu Joel? E o Serginho? Como poderei ajudá-lo sem a proteção paterna? Ah, meu Deus, meu Deus! Existem tantos criminosos cuja morte seria um benefício para a humanidade.
Por que, Senhor? Levou logo o meu Joel, um homem digno e nobre, tão útil a tanta gente. O que eu farei da minha vida sem a sua companhia? Os seus sábios conselhos, o seu pulso forte. Eu confesso que estou perdida. Não sei que rumo tomar de agora em diante. Eu tenho medo de não suportar a ausência e com isso prejudicar os nossos filhos. É tão difícil imaginar que estarei sozinha neste mundo tão cruel e traiçoeiro. Eu preciso tanto da sua ajuda, meu pai. Não me desampare. E você, meu querido Joel, de onde estiver, olhe por nós. Fernanda estava completamente perdida, sem saber o que seria da sua vida e dos filhos sem o companheiro tão amado. Aos poucos foi se afastando de tudo e de todos. Vivia trancada dentro de casa como se quisesse proteger-se e proteger os filhos das maldades do mundo. Não dormia, não se alimentava, só fazia chorar. Alguns meses depois... Quem poderá ser? Carregando toda a tristeza do mundo sobre os ombros, ela foi atender à porta. Bom dia, minha filha. É a senhora, dona Orlando. Você está bem? Estou vivendo. Posso entrar? Claro. Entre, por favor. Com licença. Sente-se, esteja à vontade. Obrigada. O que a senhora deseja? Filha, estamos preocupados com você. Ora, por quê? Desde que o nosso querido Joel desencarnou, você se ausentou do trabalho na casa espírita. Eu sei que estou em falta com o grupo, mas é que não tenho me sentido muito bem. A morte do Joel me pegou de surpresa e deixou uma lacuna muito grande no meu coração. Eu perdi o ânimo, a vontade de continuar vivendo. Sei que isso é uma covardia, mas não consigo esquecê-lo, dona Orlando. Você tem que aceitar resignadamente os desígnios de Deus, minha filha. Seu comportamento não é compatível com os seus conhecimentos doutrinários. Você sabe que nenhuma folha cai de uma árvore sem que assim Deus o queira. Dona Orlando, é tão difícil compreender e aceitar a separação. Joel era ainda tão novo, trabalhador, honesto, servidor fiel de Jesus. Não podia ter nos deixado tão cedo. Esse pensamento é que vem me atormentando dia e noite. Eu estou inconformada. Não reaja desta forma, querida. Sabemos que Joel possuía essas virtudes mencionadas por você. Por essas razões, ele ganhou a redenção espiritual, retornando ao mundo dos espíritos. Confiemos em Jesus e supliquemos a Ele acréscimo de forças e renovadas esperanças em nossos corações. Você precisa dar continuidade ao trabalho dele no grupo. Há muita coisa ainda para realizar. Existe muita gente precisando de auxílio, querida. Enxugue essas lágrimas, por favor. Eu me sinto tão impotente, dona Orlando. Eu não tenho mais vontade de viver. Para mim, tudo está acabado. Não diga isso, Fernanda. Você é muito nova para tanta desilusão. Meu coração está em chagas. Não tenho mais motivo para participar do grupo. O que eu posso oferecer aos outros se eu mesma já não tenho mais nada? Tem, sim. Claro que tem. E muito. Vim pedir-lhe que vá à reunião mediúnica hoje à noite. Estaremos com os nossos corações em prece para recebê-la. Agradeço o seu carinho, a sua preocupação, mas eu confesso que não estou com vontade. Desculpe-me. Eu posso até desculpar porque entendo o seu desalento. Mas e os outros? Oh, minha querida, todos estão preocupados com você porque te amam. Você quer prova maior de carinho? Não recuse o meu convite, por favor. Dê uma oportunidade a você mesma para sair dessa depressão. Você sabe perfeitamente que, além de se prejudicar, também está prejudicando o nosso querido Joel, porque ele não deve estar nem um pouco satisfeito
com o seu comportamento. Pense nisso, minha filha. Tá bem. A senhora me convenceu. E acho que tem razão. Eu vou sim. Pode contar com a minha presença na reunião desta noite. Deus seja louvado. Esperamos você às 7h30. Está bem? Naquela noite, Fernanda compareceu à reunião mediúnica do grupo, no qual Joel era diretor, e fora surpreendida pela orientação de um benfeitor espiritual que se manifestou através de um médium. Muito triste, ela perguntou: Não seria mais justo que Deus deixasse Joel por mais tempo aqui na terra, resgatando seus débitos, porém praticando caridade como sempre fez junto aos irmãos necessitados? O benfeitor respondeu: Respeito seus argumentos, cara irmã em Cristo, mas desconhece a extensão dos compromissos de Joel. Seu desencarne foi providenciado no momento certo, pois o irmão Joel completou a sua missão em sua atual encarnação e foi um ato misericordioso que beneficiou não apenas a ele, mas principalmente você. Eu? Não estou entendendo. É fácil explicar, irmã. Para resgatarem as suas dívidas de existências pretéritas, ambos assumiram compromissos perante a providência divina. Joel deveria sofrer derrame cerebral que o deixaria totalmente inválido até o último dia de sua existência na Terra. Ficaria preso a um leito totalmente inerte, sem falar e dependendo de você por aproximadamente 10 anos. O benfeitor espiritual fez uma pausa, deixando que Fernanda compreendesse e aceitasse o significado daquela revelação. Depois, prosseguiu: Tendo em vista os méritos conquistados pelo seu marido, foi-lhe poupada a dolorosa experiência. Ele retornou à espiritualidade evoluído, com Jesus em seu coração, de onde continua a servi-lo. E pede-lhe que confie em Deus, pare de chorar e desate o nó da amargura de seu íntimo, superando a separação passageira com a certeza do reencontro na imortalidade. Quando a reunião terminou, Orlando aproximou-se de Fernanda e notou que ela estava emocionada. E então, minha filha? Dona Orlanda, o que acabei de ouvir foi demais para o meu coração tão combalido. Como pude questionar os desígnios de Deus se Ele é sempre tão justo? Estou gostando de ouvir isso, minha filha. Obrigada por ter insistido para que eu viesse à reunião. Que Deus a abençoe. Fernanda voltou para casa leve, feliz e encorajada. A primeira coisa que fez foi abraçar e beijar os filhos queridos com imenso amor. A partir daquela noite, ela readquiriu a vontade de viver, enfrentando com serenidade, coragem, resignação e fé os seus compromissos de mãe e espírita, recordando que ela e o marido haviam recebido uma grande bênção do céu. Para a maioria das pessoas, a morte é uma tragédia. Ela realmente afasta a pessoa querida e todos sentem muito a sua ausência. O conto de hoje nos mostrou um aspecto da realidade de muitos. A encarnação é processo de luta e problemas, portanto de sofrimento. Somente quando tomamos o conhecimento das verdades cristãs e espíritas é que podemos enfrentar o desencarne de uma pessoa querida com serenidade e compreensão. Se no relacionamento com a pessoa que voltou para o plano espiritual, nossa conduta foi digna e respeitosa, não devemos nos revoltar nem desesperar. Cada um estará vivendo as experiências que precisa, no saber esperar, porque num dia no futuro nos reencontraremos. É dessa forma que fortalecemos nossa fé e consolidamos a esperança. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou A Vida Escreve. 5 histórias individuais, adaptação de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Ivone Martins, Chico Ribeiro, Quitéria Maria, Tony de França,
Luciana Florencio, Adacel Alberto, Sidney Carbone e Gastão de Lima Neto. Narradores, Ivaldo de Carvalho e Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa